do nosso clube, esse mês de novembro, tá? O que foi impactante no mês de novembro, acho que não é novidade para ninguém, né? O mês assim, foi bem conturbado, né? A volatilidade do mercado brasileiro assim, ficou num nível. é, o pessoal diz que normalmente em eleição tem volatilidade. Eu achei meio fora do normal, né? Dada os movimentos que aconteceram, né? Então a gente tem aí, né, o mercado, ele tinha precificado o resultado da eleição errado, né? E aí é aquela história, entrou Lula, e agora? Né? O mercado não tinha combinado o jogo, né? Eles tinham entrado errado, tá? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar e não conseguiu. Ah, tá, tu abriu outro link aí, tá bom. Então, muito bem. Aí o que acontece? O Banco Central mudou o discurso sobre o fim do ciclo de alta de taxa de juros. Agora ele diz que não sabe quando é que vai ser o fim do ciclo de alta da taxa de juros, tá? Por quê? Porque começou a aparecer no radar aí o risco fiscal, tá? Diretamente ligada ao resultado da eleição, tá bom? O cenário de guerra continua, né? Não está fazendo preço muito mais significativo no mercado, mas aí aconteceu uma coisa que é a definição do teto de preço para o petróleo russo, tá? Então, essa história acaba impactando a gente, por quê? Porque o que acontece com o petróleo, né, afeta não só a Petrobras, mas o mundo inteiro. Tá? Então, é aquela história. Petróleo mais alto, por quê? Porque o petróleo russo é uma parte importante da produção. Se os russos não querem vender no mercado europeu, acaba impactando o preço do petróleo. Se o petróleo sobe, a inflação sobe. E qual é o grande problema da inflação subir, principalmente agora nesse cenário que a gente está, é os juros do mercado americano. Se a taxa de juros do mercado americano tiver que subir mais ainda, vai impactar muito os mercados acionários. Tá? Já está impactando bastante. Então, o que acontece? A gente tem aí uma questão ligada a um mercado que não tem muita relação, né, com a gente, com o nosso cenário, porque o nosso cenário de risco fiscal é completamente diferente disso, mas que acaba ajudando a colocar mais lenha na fogueira. Tá? Então, assim, ficou muito mais desafiador, né? O que a gente estava imaginando que já seria desafiador, vai ficar mais desafiador ainda, tá? Apesar de, no Brasil, os preços estarem diminuindo. Então, diminuiu um pouco a velocidade, né, da deflação, alguns itens ainda impactando, como alguns itens de alimentação, principalmente, estão impactando ainda. E aí a gente vê um cenário mais favorável para juros para nós, Brasil. Mas aí a gente tem o problema dos juros americanos subir e a gente não pode ficar muito distante dele, porque senão a gente perde capital para o mercado americano. Então a gente tem que tentar alinhar essas duas coisas. Tá? Apesar de nossa economia estar sendo impactada por essa taxa de juros alta no Brasil, que foi importante do ponto de vista para segurar a inflação no Brasil. Coisa que a gente conhece muito bem como é que faz. Fizemos bem, fizemos a lição de casa antes de todo mundo, estávamos bem na fita, tá? Até essa história de risco fiscal aparecer e meio que bagunçar aquilo que o Banco Central estava prevendo. Tá? Então, assim, mesmo que os itens de alimentação comecem a diminuir e a gente tenha um cenário mais favorável de inflação, talvez o Banco Central não consiga reduzir a taxa de juros do jeito que ele poderia fazer, tá? Em função do fator risco fiscal e do fator taxa de juros americana. Beleza? Alguma notícia boa no cenário? Sim, a política de Covid zero na China deflagrou uma revolta do povo chinês contra essa política. E aí a política de Covid zero está sendo revista na China. Se a China conseguir começar a abrir a sua economia para parar com essa história de lockdown, aí a gente vai ter um cenário favorável para a China e aí a gente segue junto, porque a China também é um grande parceiro nosso e se eles forem
acelerar a economia, nós vamos acelerar junto com eles, tá? Porque eles são grandes consumidores de commodities, beleza? Então o cenário aí que a gente tem no início do ano aí é esse, tá? Bem desafiador, tá bom? Então, no nosso clube, na carteira, né, a gente tem a ACE, teve uma valorização de 2,99%. O que significa? Parou de cair, tá? Beleza, estamos tranquilo, a ACE não dá problema para a gente. A Loop 11 teve uma realização de tudo que ela tinha subido, bastante até. Então ela está tendo uma realização aí pequena perto do cenário todo, menos 6,17% normal dentro desse papel aí também não tem problema nenhum. As novas posições que a gente tinha assumido em outubro, uma delas era a AMER, Americanas, baseado naquela ideia de que poderia ter o corte da taxa de juros. E aí o que aconteceu? Apareceu o risco fiscal. Americanas tomou uma cacetada de menos 41, 46. Como ela é uma posição estratégica inicial, ela não teve muito impacto, mas foi significativa essa queda de Americanas, tá? Ô Marcão, deixa eu tirar uma dúvida aí nesse ponto. Fala. Por que que a gente não saiu antes de atingir essa desvalorização toda? É porque a gente não tem a estratégia de stop. Nosso stop é zero. Mas por que para a Americanas está assim? Ué, porque entrou a história do risco fiscal e o consumo é o maior sofredor de uma política de taxa de juros aumentando. Então, quando o Banco Central falou que não poderia dizer se o fim do ciclo de taxa de juros estava no fim, por causa do resultado da eleição, por causa dessa história de estourar teto de gasto, o setor de consumo inteiro deu uma cacetada para baixo. Tá? Não, o que eu tinha perguntado é por que que a estratégia de stop é zero? Ah, por que a estratégia de stop é zero? É. Porque quando a gente roda um modelo, a gente só entra nas melhores empresas, né? A Americanas não é uma empresa ruim, não é uma empresa que tem prejuízos, entendeu? Mas o mercado precifica baseado no cenário de taxa de juros. Beleza, estou tranquilo. Por quê? Posição inicial, posição estratégica, não tem muito peso na carteira e a hora que ela voltar e a gente entra com um aumento de posição para gerar uma posição importante, né? E não agora. E nessa Americanas a gente tem a estratégia do Ficúbia? Não, porque aqui a gente não, a gente roda o Ficube aqui para realização de lucro, é alvos, tá? A gente tem Ficubes para alvo. A gente não tem, porque o que acontece? Se eu botar Ficube aqui para você na Amer, ela vai estar tudo virada para baixo, tá? Então, assim, teoricamente, eu só entro quando ela vira para cima. Só que quando ela vira para cima, ela já deu onda 3, né? Eu não pego nada disso, entendeu? Então, a conciliação que a gente faz com o Ficube é para alvo. Ou seja, nós entramos, tá? Sai da linha vermelha, vai para a linha verde, aí realiza o lucro. O resto a gente deixa posicionado, Mas tá? por que que a gente não pode ter essa estratégia do Ficúbia também para sair? Não, de stop? É, para não pegar uma desvalorização desse tamanho. Mas é porque assim, se a gente entrar nessa estratégia, a gente vai virar trader com uma carteira do clube. E aí, num cenário desse, eu estaria estopando todo mundo aqui. Olha o Bradesco, ó, 21,62. Eu estopo o Bradesco? Não. B3, estopa o B3, já está caindo aí mais de 40%. Não. Entendeu? Porque essas empresas são as empresas que são top de lista e mesmo que o mercado vá, né? Qual é o risco do Banco do Brasil falir? Qual é o risco de uma americana falir? Entendeu? Existe, mas ele é muito baixo. Não, eu entendi. Eu só não, para mim só não ficou claro porque a gente precisa absorver essa desvalorização. Porque a gente não. Assim, ó, uma vez que eu posicionei, ela faz parte do portfólio, tá? Faz parte do portfólio, mas É, mesmo que ela esteja dando prejuízo, ficando ruim, a gente mantém ela no porque quando portfólio? fica ruim, ela fica mais barata, a gente
tem uma posição, a gente conhece o papel e a gente aloca mais depois, quando ela começa a subir, entendeu? Entendi, mas aí você está pensando numa estratégia de prazo bem longo, que Não, eu não é digo prazo assim, bem se longo, eu é se eu assim. quisesse sair hoje do meu posicionamento, eu ia ter que absorver esse prejuízo. Qual o posicionamento do Não, do teu? clube, por exemplo, quero Sim, tirar, eu teria que absorver esse prejuízo, entendeu? exatamente. Por isso que quando a gente fala que a estratégia ela roda para um cenário de longo prazo, o cenário de longo prazo significa acima de 3 anos, É, entendeu? mas é importante a gente conversar sobre isso também, tá, Marcão? Então, a gente não tem stop para essa estratégia, tá? Nenhuma ação? Nenhuma ação tem stop. O stop é zero, entendeu? Ou seja, a empresa faliu e foi deslistada. Aí a gente stopa a operação, entendeu? Não, entendi que essa é a abordagem que você está seguindo, eu só não entendi o porquê disso. Porque nós não estamos. O que você está falando é assim: se eu entrar num papel e ele tiver um stop, aqui, por exemplo, a Mer, tá? No mês de novembro, a gente entrou em outubro, ela subiu um pouquinho, depois ela começou a cair. Aí veio o resultado da eleição, ela vai para menos 41, 46. Se eu confiava nela no preço anterior, né? Agora, apesar do cenário, né, é um risco que a gente tem. O risco ele tem o significado da oportunidade. Então, agora ela está melhor ainda, entendeu? Não, entendi. Aí a gente teria uma estratégia para entrada nela quando ela estiver baixa, assim. Eu não estou questionando a confiança da empresa. Eu sei que todas essas empresas são robustas, mas a gente está no clube para ter lucro, né? Então, assim, Então, se mas, ela está mas não caindo é lucro, mas 40%, não é eu já lucro. teria saído dessa empresa há muito tempo. Mas aí você tá com uma cabeça de tradar o clube. Tradar significa assim. Mas não é usar o Ficube para isso? Não é Não, o para isso? Ficube eu não teria nem entrado nela, entendeu? Pelo Ficube eu não teria nem entrado. O que nós rodamos é o modelo roda, ela aparece na relação da fórmula mágica e a gente olha o cenário. E o cenário é assim: imagina se a taxa de juros começa a cair. Esse papel vai dar uns 150%. Como é que você vai pegar isso? Você não pega. Ele começa a disparar e você pega lá, sei lá, 30%, 40%. Você não pega 150%. Entendeu? Se você for tradar, você tem essa questão. Beleza, eu estopo o cara, tá? Aí eu vou diminuindo o meu caixa por causa dos stops. Aí quando eu for precisar entrar, né? Eu vou entrar num papel, vou dar uma swingada, vamos dizer que ele dá uns 30%, eu saio. Quando eu saio, qual é a chance dele depois dar uns 80%, 100%? É muito grande, dependendo da empresa, lógico, né? Quando a gente olha aqui, a gente entra, é porque ela está no topo da lista da fórmula mágica, entendeu? E o cenário é de 3 anos, quer dizer, essa posição entrou em outubro de 2022, a gente vai ver essa posição em outubro de 2025. Entendeu? Ela é tão residual, porque assim, se ela continuar caindo, eu não vou colocar mais papel. Eu não estou entrando com ela caindo, entendeu? Eu já entrei quando ela estava começando a subir. Beleza. A taxa de juros não se materializou. Sei lá, o Banco Central pode puxar a taxa de juros para 14%? Pode. Inclusive, eu acho que tem reunião amanhã, né? O resultado disso vai ser amanhã. O Banco Central pode puxar a taxa de juros para 15%? Pode. Aí ela vai cair mais ainda. Entendeu? Quando ela começar a subir, a posição adicional que eu tenho, que vai dar uns 250% depois, daqui a 2 anos, ela é um resultado muito maior do que essa queda que está tendo agora com uma posição inicial estratégica, entendeu?
Conseguiu entender isso, André? Entendi, tá bom, tá bom. Azul, menos 27,85. Também impactada por cenário econômico, tá? Aliás, eu vou falar, né? O mês de novembro todo foi impactado por causa disso, tá? B3, menos 17,43. Bradesco, menos 21,62. Banco do Brasil, menos 6,68. Até que se segurou bem para o setor financeiro, apesar de ser uma estatal, ele não caiu muito. Eu até fiquei impressionado. Eu achei que o Banco do Brasil ia cair uns 15%. Tá? Ele se segurou bem. Tá? O cenário está bom para ele. BB Seguridade, ao infinito e além. Ela continua subindo. É impressionante. Ela não é impactada pelo cenário de resultado da eleição. Fiquei impressionado também. Ela continua subindo. Tá? BRAP, aí já é ligado a Vale, né? Minério de ferro subiu, BRAP vai junto, Vale vai junto, 15,43%. Tá? Vibra Energia, também impactada por cenário econômico, menos 15,38%. Tá? É aquela história, se a economia não rodar, se ficar com taxa de juros muito alta, a economia não roda. E aí as empresas que estão ligadas a cenário econômico, consumo, né, e alguns tipos de comércios, né, que é o caso aqui da Vibra, né, comércio de combustível, vai todo mundo para baixo. Outra coisa também que impactou nesse mês, a cotação do petróleo caiu também, né? Então ela acaba por tabela caindo junto, tá? Quando a Petrobras cai, ela também cai junto. BR Foods, a nossa vilã, né? Menos 31,45. Tá? Essa empresa aqui é impressionante como ela consegue mostrar que ela consegue ficar cada vez pior. É impressionante isso, tá? Então é uma das hipóteses que a gente pode estopar esse cara aqui. Por quê? Não sei quando ela vai voltar, né? Um dia ela volta. Mas se ela for a zero, a gente vai estopar esse cara, tá? Qual é a posição que a gente tem dela? A posição inicial. Nós, desde que entramos, nunca fizemos posição aporte adicional nela. Quando ela virar, nós vamos fazer esses aportes adicionais. Tá? CEMIG 4 continua tranquila, menos 3,97. Vamos dizer assim, passou resiliente ao cenário. Semin, que é a CSN Cimentos, né, mineradora, 8,55. A gente tinha falado que ela tinha parado de cair no mês passado, no mês de outubro, e agora ela começou a subir. Vamos ver, porque ela vai junto com a CSNA, tá? E aí é aquela história, né? Empresa excelente, mercado punindo e a gente, né, entrando tranquilamente na Semin. CPLE 11, tranquilidade total, menos 0,41. Isso aqui a gente nunca esquenta a cabeça com essa empresa, tranquilaça, excelente pagadora de dividendos. Carrefour, no mês passado, que é o mês de novembro, né, a posição do Carrefour já era residual e nós zeramos a posição do Carrefour. Né? Eu lembro que eu tinha falado para vocês que ele não passava de 19,20, 19,20, batia a cabeça lá, a gente já tinha uma posição residual, e a hora que ele ficou ali, vai que não vai, vai que não vai, a gente já zerou esse cara. Apesar disso, nós pegamos uma desvalorização de menos 19,96. Só que assim, já tinha lucro, já estava com lucro garantido. Isso aqui é residual, a gente zerou a posição e vamos ver para quem a gente vai deslocar, qual é o próximo, né, cara do mesmo setor. Provavelmente a gente está vendo aí Açaí, né, que é aquela senda de distribuição, talvez a gente acabe entrando para compensar esse setor aqui que a gente saiu. Tá? CSMG 4,19, tranquila também. Cirela, pô, setor de construção civil é aquela história, né? Pô, falaram que os juros ia começar a subir, setor de construção civil toma uma pancada, tá? Menos 20,20. Caixa Seguridade, que a gente tinha entrado, né, como posição inicial lá, em outubro também, menos 9,43, tá? EGE Elétrica, tranquilaça também,
menos 0,20, essa aqui também a gente não esquenta a cabeça. Energias do Brasil, menos 7,33, também a gente não esquenta a cabeça com essa empresa. Equatorial Energia também, menos 8,48, a gente não esquenta a cabeça com essa empresa. Fleury, apesar do cenário econômico deteriorado, ela se segurou bem, né? Menos 5,39, essa daqui é dependente do cenário econômico. Beleza, materiais básicos, né? Goal, GGBR, 14,12%. Espetacular esse setor, né? A gente tinha mostrado o gráfico dela na última reunião, é ao infinito e além, ela está acima de 3 linhas verdes, isso aqui é alvo Lua, tá? Gol 4, menos 19,13, continua na mesma celeuma de azul, né? Deixa eu ver quanto é que caiu o azul, menos 27,85, né? Até que a Gol se segurou bem, tá? Menos 19,13. Não tem o que fazer, setor aéreo aqui, tá? Cenário econômico também. Mas, o Marcão, em que situação que a gente tira, disposiciona o papel? Quando ela é deslistada da bolsa. Quando ela vai à falência. Mas, Marcão, eu não entendo essa estratégia, não. Por que que a gente não faz essa avaliação mensalmente? Ué, a gente Gente, faz. Como assim a avaliação? gente não tem feito essas trocas mensalmente? Não, a gente realiza lucro e coloca o dinheiro no caixa. Quando entra a oportunidade, a gente entra em aumento de posição para Não, uma mas a ação gente que já já tem. trocou alguns papéis desde o início da Já, já, carteira. já trocamos, mas assim, uma meia dúzia só, tá? Então, essa posição aqui de Gol a gente nunca mexeu, entendeu? E outra coisa, ela era uma ação que a gente recebeu por ser sócio da Smiles. A Smile era a empresa espetacular. Aí a Gol foi a absorver o capital da Smile. Aí a gente recebeu o Gol. E eu falei naquela época, falei, pô, não tem o que fazer com esse papel aqui, né, cara? Tem que esperar o ciclo acabar, né? Não tem o que fazer, tá? Tranquilo? Não muito, né? IRB, menos 31,37. E aí é aquela história, né? Essa empresa aqui, esse mês agora, eles falaram que vão fazer um que a gente chama de... Caramba, eu esqueci o nome do termo. É split o termo? Que eles vão agrupar os papéis, exatamente, eles vão fazer um agrupamento de papéis, é split, tá? Então, assim, a posição que a gente tem em termos de valor financeiro não vai mudar, mas a gente vai ter uma quantidade menor de papéis, tá? Então, ele vai subir o valor dessa ação, tá? Vai parecer que a gente vai ter uma valorização estúpida, mas é porque ele vai fazer um split aqui, um agrupamento de ações. Eu não sei exatamente de quanto para quanto, tá? Ainda não foi publicado se é de 10 para 1, não sei, tá bom? Mas assim, é aquela história, né? Essa empresa aqui, num exemplo hipotético, a gente poderia ter que esperar ela voltar em 5 anos, talvez 6 anos, entendeu? Por quê? Porque a posição dela é de desvalorização, tá? Itaúsa, menos 18,34. Tá assim, penalizada pelo mercado também. Itaú, menos 11,11%, tá? Penalizado também por resultado do mercado. Metal leve continua espetacular como sempre, 15,55, tá? Lojas Renner, também independente de cenário econômico, menos 26,78. Movida, que recebeu uma pancadaça do mercado, foi o nosso pior resultado esse mês de novembro, menos 38,11, tá? Multiplan, menos 17,09. Essa aqui também depende do cenário econômico, igual lojas Renner. Multiplan, ela tem a mesma característica, tá? Odontoprev, menos 0,23, o que foi bom, quer dizer, ela se mantém dentro de um patamar de preço sem variação, tranquilo, tá? Petrobras tomou uma pancada, até que não foi tão grave assim no mês de novembro, até,
Eu achei que poderia ser pior. Num dia só ela caiu só 10%, mas aí depois ela começou a se recuperar um pouquinho, menos 13,49%. Tá? Então, assim, pagamento de dividendos adicional de novo, já publicado. Então, vamos ver como é que essa política vai continuar. Tá? A gente já está com uma posição residual de Petrobras, que é aquilo que eu falei. Quando o cenário começou a ficar tenebroso, né, que a gente colocou desafiador lá na reunião passada por, vamos dizer, amenizar, né, o cenário é tenebroso para frente. Tá? Petrobras, a gente tinha saído na nossa posição com o lucro que a gente já tinha e colocamos em caixa esperando uma nova possibilidade de posicionamento. E eu tinha falado que ela poderia chegar até os R$ 20. Vamos ver. Talvez seja ali o ponto em que a gente entre novamente. Tá? Porto Seguro, menos 3,48, tranquilo também. Qualicorp continua na sua celeuma, menos 20,12. Né? O mercado não para de bater nesse papel. Home 3, posição residual também, menos 10,01. Sambi, Santander, né? Menos 5,13. Dos bancos, eu acho que foi o melhorzinho, né? Deixa eu ver aqui, foi, né? Dos bancos foi o melhorzinho. Foi isso mesmo. Santander foi o melhorzinho dos bancos, menos 5,13. Tá? Sanepar, menos 8,78. Tinha dado um lucrinho para a gente, está meio que no 0 a 0 aí em relação à posição que a gente tem. Tá? Sabesp subiu mais um pouquinho, menos 1,28. Chegou lá nos R$ 60 que a gente tinha projetado, a gente já tinha realizado o lucro, colocamos o dinheiro em caixa e estamos aguardando aí o desenrolar. Por quê? Porque esse início de mês de dezembro, né, deram uma batida nela, ou seja, ficou legal, porque assim a gente pode entrar em novas posições em Sabesp e esperar o resultado do processo de privatização que ela vai ter. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, tá? Aqui tem uma perspectiva aí excelente pela frente, tá? Ser educacional, menos 36,84. Eu realmente, para o setor educacional, eu não entendi o que aconteceu. O mercado tinha precificado um resultado bom para o setor educacional se o Lula ganhasse, mas aí depois do resultado da eleição, na verdade, essa história de furar teto de gasto é que está prejudicando tudo, né? O cenário ficou muito ruim por causa dessa proposta aí de estourar teto de gasto. Santos Brasil, menos 17,25, a gente tinha realizado o lucro também, tranquilo. Sula 11, menos 10,35. Essa aqui também é do setor financeiro e aí foi junto com o setor financeiro. Tá? Taesa, menos 11,31. A gente não esquenta a cabeça com esse papel aqui, já tinha realizado o lucro, está tranquilo também. TRPL4, a mesma coisa, menos 6,49. A gente também já tinha realizado o lucro, estamos aí com posição residual também. Tupi, menos 2,13, é a estrela maior aqui, junto com a Vale. Essa Tupi é o infinito e além também, né? Menos 2,13, tranquilaça. Os em Minas parou de cair, vamos ver se ela vai começar a subir, né? Parece que está querendo mostrar algum resultado interessante aí para a gente, não os em Minas. E Vale, não vou nem falar, espetacular, 29,26. Eu acho que ela vai testar topo histórico de novo, ela vai ultrapassar os R$ 100. É o que eu estava prevendo aí, a gente já tinha comentado projeção para 90, R$ 100. E esse mês de novembro ela foi sensacional. Melhor resultado que teve na carteira. Telefônica, menos 5,32, também tranquilaça. A gente não esquenta a cabeça. O IS é outra tranquila também de andar aqui. Apesar de não andar muito rápido, né, ela também não fica dando susto. Né? Então, 5,16% de alta, tranquilaça. XPBR, menos 2,99%. Resultado também do mercado americano, né? Porque o mercado americano deu uma balançada boa aí. E apesar do mercado americano ter subido, né? A gente teve aí algumas realizações ao longo do mês de novembro. Assim, foi bem errático o mercado americano, mas aí ele acabou não caindo muito, né? A Disney,
0,68, isso aqui não é nada, né? Tem muito ainda para andar esse papel. E as duas que a gente entrou errado, no time errado, né? Marfrig menos 28,41, né? E posição inicial, né? Posição estratégica ali. Estamos aguardando desenrolar aqui. E Braskem também, menos 12%, até que se segurou bem perto do cenário. Ela poderia ter sido mais impactada aqui, mas como tem a perspectiva dela entrar com venda de ativos, o mercado não bateu muito nela. Get 11 também, menos 1,69, é que a gente já tinha realizado o lucro. Estamos aí com posição residual na Get 11. Jales Machado, menos 3,33% de alta. Até que foi interessante, né? Vamos ver se ela vai sair do limbo, né? Que parece que sempre quando ela ameaça andar, o mercado vai lá e dá uma batida nela. Vamos ver como é que ela fica. CPFE, energia, menos 7%, tranquilaça também. Kepler Weber, menos 16,76%, posição também residual. A gente tinha realizado o lucro, né? Olha só que coisa interessante, ó. A gente tinha realizado o lucro na Kepler Weber, ela veio para realizar tudo que ela tinha andado. Olha só, hein? Aí a gente, ao ter disponibilidade, quando a gente viu a virada de dezembro agora, a gente entrou em novas posições de Kepler Weber para pegar o pagamento de dividendos que ela já tinha anunciado, e a gente pegou toda a valorização dela de volta em dezembro. Vai aparecer na carteira de dezembro. Então, um negócio assim, sensacional. Essa aqui a gente fez trade, né? Um negócio meio doido até. Porto Belo, menos 34,43. Ligado a setor de construção, também a mesma situação, tá? Embraer, 2,87, posição estratégica também inicial, espetacular. Vamos embora, Embraer, ao infinito e além também, tá? Bom, resultado do clube, menos 3,22. E de dividendos, a gente recebeu mais 1,23. Foi dividendo pra caramba, tá? E a gente teve uma desvalorização de menos 1,99. Como o Ibovespa caiu menos 3,06, a gente colocou 1,07 em cima do Ibovespa, tá? Eu nem acreditei e na verdade a gente foi salvo pelos dividendos que a gente recebeu, tá? E a gente fez hedge também de posição para aguentar a oscilação do mercado, né? Porque o mercado oscilou muito, né? A gente entrou com hedge para poder segurar um pouco e a gente acabou tendo um resultado bom aqui. Ele entra como fator de dividendos aqui também, tá? Então é isso. Em novembro, no clube, menos 3,0. Opa, no Ibovespa, menos 3,06 e no clube, menos 1,99. No ano de 2022, 5,36%. Em 12 meses, a gente, apesar de a gente ter virado positivo, né, a gente estava com uma valorização um pouco maior em função desse cenário de novembro. Aí a gente diminuiu um pouco a nossa valorização em 12 meses. A gente estava negativo isso aqui, tá? E a gente virou para positivo, mas aí a gente perdeu um pouco de ímpeto agora em novembro, tá? Desde o início, o clube mais 11,59. Em relação ao Ibovespa, nos 12 meses, a gente está um pouquinho atrás ainda do Ibovespa, menos 1,9. Provavelmente, talvez em dezembro a gente vire positivo, tá? Vamos ver como é que vai ser essa discussão aí toda de PEC, de transição, né? Parece que hoje foi pautado, sei lá. Cara, eu não estou nem olhando para Brasília porque eu estou ficando nervoso já. Tá? Então, o nosso total de hedge que nós recebemos foi R$ 3.129. Excelente. Tá? Provavelmente a gente vira em cima do Ibovespa aí positivo. Em relação ao IPCA, menos 0,78. A gente tinha virado positivo contra o IPCA e agora a gente foi ultrapassado de novo, que o IPCA veio por cima. É aquela história, se o Banco Central começar a subir taxa de juros, quer dizer, jogar para 14, né, que eu acho difícil acontecer, talvez a gente fique um pouquinho mais negativo em relação ao IPCA, tá?
Em relação ao S&P, a gente perdeu um pouco daquela dianteira que a gente tinha colocado para cima dele, menos, quer dizer, ficamos acima do S&P 19,76%. A nossa vantagem era um pouquinho maior, tá? Então, estamos tranquilo também. E aí, aquilo que eu estava conversando com a Andrea, talvez a gente entre em mais 2 ativos americanos. Vamos ver como é que vai ficar aí as análises que a gente vai fazer em dezembro. Novas entradas que nós fizemos. JBSS, setor frigorífico. A gente tinha entrado em Caixa Seguridade, né? Só coloquei aqui porque eu, na reunião passada não tinha comentado. E entramos também em CSNA, né? Siderúrgica Nacional, em função até um pouco da análise que a gente fez no ano passado, e ela mostrou possibilidade de andar mais ainda, a gente entrou em CSNA e já recebemos dividendo também, recebemos dividendo da JBS, ficou muito legal. E a Amer, né, que foi o nosso susto aí que a gente recebeu, entrou e tomou um susto, tá? Beleza, gente? Era isso. A nossa volatilidade, né, no ano, apesar de ter ficado estável praticamente metade do ano, agora começou a subir. Quer dizer, não tem surpresa nenhuma, né? Porque do jeito que o mercado está, realmente o negócio ficou tenebroso. Eu vou usar essa palavra para o mercado. Tá bom, pessoal? De resultado da carteira era isso. Eu mando isso aqui no relatório para vocês, tá? E não vai dar tempo da gente fazer a análise do cenário, né, do mercado. Eu vou só colocar o Ibovespa aqui para vocês, rapidão. Vocês estão vendo a tela aí? Deixa eu ver qual cara que eu estou aqui. Vou mudar para μ mais 6 fractais. Tá? Ibovespa. Então, assim, olha isso, cara. O mercado não anda. Tá vendo? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Sobe num dia, desce no outro. Sobe num dia, desce no outro. É uma coisa de louco. E aí a gente vê assim o mercado travado de novo. Ó. Resistência. Opa! Peraí. E aqui embaixo é verde. Tá? Eu volto a afirmar, né? O desafiador é por causa disso. Né? Ó, resistência aqui. Agora está um pouco mais baixo. Né? A gente tinha uma resistência lá em torno de 115 mil, 116 mil. Agora a gente veio para a resistência na faixa de 114 mil, 113 mil. Tá? É o contrário, né? Eu desenhei para baixo, peraí. Aqui, né? Vendedores se apresentando. E aqui embaixo. Caramba, cadê o verde transparente aqui? Nossa senhora, acho que é mais para cá, né? E aqui, compradores se apresentando aqui. Tá? Então chega perto dos 108 mil, sobe. Chega perto dos 113 mil, 114 mil, desce. Então, assim, cara, o mercado totalmente travado. Eu acho que quando definir realmente PEC de transição, talvez a gente tenha aí um destravamento disso aqui, tá? Pelo andar da carruagem, pelo alinhamento das mimas aqui, né? A gente veio para baixo da linha da mima 72, tá? Então, se a gente fosse projetar isso aqui, como a gente tem o 305 aqui em cima, não se esqueçam que aqui embaixo tem um gigante 1292, né? Então, assim, eu não me espantaria nada se a gente viesse aqui para os 100 mil, tá? Por uma linha de gigante aqui. Eu vou desenhar aqui uma linha mais grossa, tá? Porque a gente não pode esquecer que tem um gigante aqui embaixo, na faixa de 100 mil, tá? Então, é assim, se ele não segurar aqui nos 107, 108, ele vem para os 100 mil. Esse é o cenário que a gente tem, beleza? Depende muito dos nossos atores, né, de Brasília, que não ajudam em nada as coisas para gente, tá?
Agora menos ainda, tá? Antes ajudavam ainda um pouco, mas agora menos ainda. Beleza? Dúvidas? Beleza, Marcão. A situação tá complicada mesmo aí, né? Nós travamos, né? Nós vamos É, ficar, sei lá tá até quando. travada para todo mundo aí, né? É, Mas tá com ótimas ações muito baratas, né? Só que não é, sobe, né? Mas são muito baratas, né? sim, exatamente. É na hora dessa que não pode desistir, porque É, depois. tem que ficar muito atento aí para a gente pegar as oportunidades, né? Que é o que eu estou fazendo aí, estou colocando o dinheiro em caixa em Por função exemplo, disso. a Marfrig, ela tá um preço excepcional, né? É, eu já sei. Ai, ai. Por A exemplo, gente pegou essa SNA, né? Você viu a pegada que a gente fez? eu vi. A gente tinha comentado na reunião passada, né? Opa, Parece que a SNA, os Minas, aí elas já fizeram um fundo, né? Parece que ela não tem parece. mais força para cair, né? Nós pegamos aqui, ó. Nós pegamos A aqui, assim, ó. Marfrig, a Marfrig que ainda não deu sinal do fundo, mas deve estar perto, né? Sim. Então tem várias ações aí. Parece que até a Petrobras, né? Que parecia que ia até 20, mas parece que ela deu um fundo aí em 20. Então, a Petrobras é o seguinte, ela está numa posição bem crítica, porque ela está em cima da 144 e abaixo da 72. Como a 72 entrou agora aqui na posição, eu acredito que ela venha na 305, porque ela não chegou na 305, ela parou aqui, ó, Ela 22 e parou, né? 36. Eu acredito que ela vem aqui, ó, tá? Porque aí vai dar o que a gente chama de beijo da morte, né? Ela vai dar uma chegada aqui próximo da 305, aqui assim, ó, tá? E aí a gente entra numa nova posição para ela em Agora, 22, 21. o presidente da Petrobras, ele só sai Em março. em março, né? Em março. Oi? Então, provavelmente, ele deve deixar preparado mais um dividendo gordo, né? Já É, tem, já tem, não, já não, está anunciado. não estou falando desse, estou falando Do do quarto próximo? trimestre. Não, eu acredito que não. Eu acredito que não. Nós vamos receber esse agora de 3,34 por ação e o próximo ele vai depender dos acordos de transição que vai ter de governo. Então eu acho que no próximo já é outro cenário já. E eu concordo que eu acho que não vamos continuar nesses dividendos que a gente tem hoje na Petrobras, Não, não, isso é certeza, né? tá? Porque, até porque esses dividendos são totalmente fora da curva, né? Exatamente. Tranquilo? Bom, eu vou ter que fechar a reunião, infelizmente. Eu gostaria de permanecer com vocês, mas eu tenho uma outra reunião. Eu agradeço a presença de vocês. Agora, eu gostaria muito que vocês colocassem, né, no grupo lá, ou então me chamassem no particular e colocassem as suas considerações. A gente vai fazer uma propaganda aí para uma reunião de fechamento de ciclo, tá? Proposto aí pela André, achei muito importante. E vamos ver se o pessoal se, quer dizer, comparece e contribui, né, com as nossas estratégias aí. Beleza? Obrigado aí, pessoal. Beleza, Show, falou. Marcão. Conta comigo aí nessa divulgação aí da próxima reunião, tá bom? Acho importante aí mostrar esse panorama de um ciclo de 3 anos, né? A Sim, estratégia que a gente adotou, se a gente vai continuar nessa mesma estratégia. Eu, particularmente, gostaria de ver se a gente consegue colocar stop de saída para o próximo ciclo também, tá bom. tá? Mas isso aí, claro que discutido aí com o grupo, tá? Sim, tranquilo. Forte Falou, Marcão. abraço, Até então. mais aí. Obrigado, hein? Falou, até mais. Tchau. Tchau, tchau.